doenças importantes, que são as bacterioses. Então, as bacterioses, nas culturas em geral, elas são muito favorecidas por períodos chuvosos, períodos muito molhados e quentes, né? Condições de clima muito quentes vão favorecer a incidência dessas doenças. Então, dentre as bacterioses, como não poderia deixar de falar, os dois enfesamentos, o enfesamento vermelho e o enfesamento pálido, a podridão bacteriana do como, né? E a mancha bacteriana, que seria considerada uma doença secundária, ou seja, que não afeta, não tem grandes proporções de reduzir a produtividade, que é a Acidophorus avena, pseudomonas, ou antigamente chamada de Pseudomonas avena. Então, essa Acidophorus avena, quando fala de aveia, eu já falei sobre ela, lá em aveia, falei de algumas, sobre centeio, é uma bactéria que vocês podem encontrar lá também. Então, as três principais doenças que estão relacionadas com grandes e severas perdas econômicas, os dois enfesamentos, onde o enfesamento vermelho, ela tem como agente causal, a gente denomina esse procariota, um tipo de bactéria sem parede celular. Anotem no caderno de vocês, tanto o enfesamento vermelho quanto o pálido, são ambos, bactérias pertencentes à divisão Tenericutis que não possuem parede celular. O enfesamento vermelho é o Maize Bush Stunt Fitoplasma, o Candidatus Fitoplasma asteris, no passado ele era chamado dessa forma. Então, ele pertence à família Ascoleplasmataceae e ele é transmitido pela cigarrinha do Albulus maídeos. Então, da mesma forma, o Albulus maídeos também transmite o espiroplasma com Kelly, que pertence à família Spiroplasmataceae e também é transmitido pela cigarrinha, enfesamento pálido. Da mesma forma que eu tinha falado do mosqueado. E a podridão bacteriana, vocês, acho que a safra passada eu tive vários alunos que me trouxeram várias amostras em que as plantas tombaram, plantas adultas tombaram com sintomas de podridão. Então, a possibilidade desses tombamentos seria de Yersinia crisantema patovaris ou que também é chamada de, no passado, ela mudou o nome, Yersinia keratovora patovaris, tá? Então, seriam doenças, as principais doenças bacterianas da cultura do mundo. Então, aqui seriam algumas ilustrações de fases, dos vetores dessas doenças, os adultos de Albulus maídeos, e aqui os adultos de Peregrinus maídeos, que vocês aqui, aqui quando jovem, depois aqui mais adulto. E que são patógenos importantes e podem transmitir vetores de doenças para a cultura do mundo. Então, o principal vetor são as cigarrinhas, sem dúvida alguma. E esse enfesamento vermelho, o Maize Bush Stunt Fitoplasma, é transmitido por essa cigarrinha, que tem algumas dessas características para poder reconhecê-lo e identificá-la. Ela é bastante de coloração branca, e ela também marca, você não precisa de tantos critérios, para poder reconhecer, para poder identificar, e até mesmo por causa da sua grande incidência nos campos. Você vê na região do cartucho, muitos plantios de milho, você vê populações com grande incidência dessa cigarrinha. E ela vai migrar para outros capins, que é um grande problema. Não somente milho é a fonte de alimentação, à medida que a população, você tem uma grande área plantada de milho, tem outros capins também na natureza, são os locais, os veículos de refúgio e sobrevivência dessa cigarrinha. Então, aqui é o sintoma do enfesamento vermelho, com essa clorose internerval, nessas nervuras secundárias paralelas. Então, é uma bactéria que fica presente no sistema vascular, e aqui vocês têm, na microscopia eletrônica de varredura, uma ideia a respeito das células bacterianas que provocam obstrução do sistema vascular e que, consequentemente, vão iniciar esse avermelhamento que vem das margens para a parte interna da planta de milho. Então, aqui algumas, uma planta inteira, uma visualização de uma planta inteira com
enfesamento vermelho, né? O milho vai produzir essa coloração, esse pigmento avermelhado, decorrente dessa infecção nessa região do pomo por essa bactéria. E ela vai começar, né? As folhas vão começar a morrer, o bacheiro emergindo para essa parte mais, os estandes mais superiores, que ficam mais avermelhados de milho. Então, há alguns caracteres que são utilizados para a identificação de cigarrinho. Tem a Amanda, que gosta, né, de insetos, que trabalha com insetos. Então, características ligadas à genitália, características ligadas à vista ventral e dorsal. Todos esses são elementos, né, morfológicos importantes para a identificação das espécies de cigarrinho, dessa cigarrinha. E aqui o enfesamento pálido, olha que interessante, né? Espiroplasma tácita, a característica dele é o fato de produzir uma célula que é helicoidal. Então, no vaso condutor, vocês estão vendo aqui, ó, eles são helicoidais, que é a característica desse procarioto. Então, eles estão distribuídos por toda, essa aqui é uma ilustração de microscopia de varredura, e aqui o sintoma do enfesamento pálido, né? Então, tem aqui entre as nervuras primárias e secundárias, essa coloração esbranquiçada que começa sempre dessa maneira ascendente do bacheiro para a parte aérea, que é quase, se você fosse pegar essa planta de milho e colocasse numa condição de estresse hídrico, né, algo que esteja, né, estresse hídrico seria algo, uma simulação do que, né, a bactéria está fazendo, né? Ela está prejudicando a perfeita performance de distribuição de água e nutrientes, de fotoassimilados, esse fluxo por toda a planta. Então, se você colocasse, deixasse essa planta com falta d'água, o início, né, das injúrias, ou então o início dos sintomas de seca sempre vem do bacheiro para a parte aérea, igual numa folha, da ponta avançando para a parte do pecíolo. Então, aqui é a forma de vocês pensarem a respeito da sintomatologia, mas essa foto é bastante oportuna para poder reconhecer esse segundo procarioto presente, infecta, né, a cultura do milho, tá? Espiroplasma inquelium. E aqui outra sintomatologia, né, uma variação quase que um albinismo, né? Um albinismo é uma planta deixa de produzir pigmento fotossintético, então ela fica quase esbranquiçada, né? Então, o enfesamento pálido decorrente dessa grande vantagem que a planta está tendo de multiplicar esse espiroplasma, né, dentro, né, do sistema vascular, e a planta prejudicando, consequentemente. Veja o diâmetro dessa espiga, ela já foi fertilizada, e o diâmetro, quanto que ele está reduzido, a quantidade de grãos que vai ser produzida, a produtividade afetada por essa doença. Então, ela ainda tem muito problema, né? Esse sistema de produção, que é o principal gargalo que nós temos, ele está favorecendo a multiplicação dessa cigarrinha, e que vai dar muito o que falar no futuro para a cultura do milho, com relação a esses danos provocados tanto pelo enfesamento vermelho quanto pelo enfesamento pálido. Então, aqui uma foto mais de perto, né? Então, parece aquele macarrãozinho, como é que é? Sêmola, que a gente chama, todo enrolado. Então, isso aqui é a célula da bactéria, né? Ela é unicelular, do espiroplasma inquelium, que é o que provoca um enfesamento pálido. Aqui uma outra característica do sintoma, né, para a cultura. Então, aqui vocês podem confundir com as vírus, né, da risca também, mas aqui, quando coletou, você tem aqui o sintoma, o espiroplasma na célula da planta, enfesamento pálido, né, as estrias cloróticas decorrentes uma variação da sintomatologia do enfesamento pálido, né, com a presença dessas estrias. E aqui também uma fotografia de contraste mostrando no microscópio a bactéria, né? Então, essa aqui seria a bactéria, o espiroplasma inquelium, agente causal, né, que foi cultivado em meio de cultivo, tá? Um enfesamento pálido. E aqui, se vocês quiserem, tem uma planta sintomática como essa, né? Como essas plantas. Outras formas de detectar, além, né,
de microscopia, que são essas ilustrações, né, ou microscopia óptica, vocês podem pegar, extrair o DNA desse material. Se quiserem saber sobre extração de DNA de bactérias, eu dei uma aula, né, para o pessoal de microbiologia, está lá no canal, vocês podem observar, muito interessante. E sobre PCR, né? PCR é uma reação, né, de polimerase em cadeia, que para eu poder identificar, eu preciso de um par de primers. Então, esses são pares de primers desenhados por esses diferentes autores. Eles são os iniciadores, em que eu pego um DNA total, né, e esse DNA total, se ele tiver um fitoplasma, ele vai amplificar no momento que eu fizer uma reação, um contato, tanto do meu oligonucleotídeo, meu primer, junto com um DNA, né, uma amostra do meu DNA, ele vai amplificar se a planta estiver infectada. Então, lembrem, COVID, vamos pegar aqui o caso do COVID. COVID também, existem 2 primers do COVID, pega e extrai, né, coleta material, né, desse material extrai o DNA e, no momento que extrai esse DNA, coloca em contato esse DNA produzido com o PCR, se durante, né, no caso do COVID, se não me engano, a técnica PCR em tempo real, em que a própria máquina não precisa correr um gel de eletroforese como nos sistemas tradicionais. Então, no PCR em tempo real, ele já, né, por fluorescência, ele já identifica a concentração e a quantidade, né, de ponto. E aí você sabe se, por PCR, se você tem ou não uma reação artificial de produção. Você amplifica fragmentos de DNA, multiplica fragmentos de DNA, aonde o iniciador são esses pares de primers. Então, para fitoplasma, aqui eu coloco uma lista, né, de primers que são utilizados. Vocês, se tiver alguma dúvida, utilizar, né, existem laboratórios especializados em tecnologia molecular, em que eles podem quantificar esses o agente causal, né, do enfesamento pálido, como o agente causal do enfesamento vermelho. Então, aqui, algumas ilustrações de microscopia eletrônica de transmissão. A mesma técnica que é utilizada para vírus, é um organismo muito pequeno, e essas que os vasos condutores com, né, o fitoplasma nos vasos ocupando, né, e obstruindo esses vasos, a presença desses vasos do planeta. Então, isso aqui é a bactéria, né? É a bactéria. E aí isso estimula a produção de tilose, né? Aqui a bactéria, prejudicando o sistema vascular e explicando a sintomatologia da doença. Aqui nos brotos, né, a última doença, né, agora mudando, né, a podridão bacteriana do colmo ou do cartucho, então seriam essas secas dos brotos. Essa podridão bacteriana é causada por uma bactéria, então ela é bastante conhecida de vocês, o gênero Erwinia, né, ou Pectobacterium. As podridões móveis nas culturas, elas são favorecidas por condições de umidade elevada e o contato com essa bactéria, uma bactéria de solo, e que elas podem afetar uma série de hortaliças também. Existem diferentes espécies. Lembrem da goiabeira, né? Em goiaba tem uma seca de ponteiros que também é causada por uma ervilha. E aquela podridão, né? Podridão da cebola, podridão do tomate, podridão do pimentão, faz aquele extravasamento. É o mesmo grupo de bactérias, né, que provoca essa podridão. Em milho, essa bactéria ela vai ser favorecida por essa relação seca. E eu falei agora há pouco, né, do caso da goiaba, a podridão do ponteiro, e repare que a mesmo gênero, né, em goiaba é Erwinia Pectobacterium piscidia, Carotoborum patobacterium, se não me engano. E aqui vocês têm um sintoma também de broto, como acontece para a goiaba. Então, aqui a sintomatologia dessa doença, né, provocada por uma bactéria. Aqui a questão da mucilagem, né, causando essa podridão, né, do caule, e, consequentemente, o tombamento que ocorre, que eu tinha falado, me referido para vocês, de uma suspeita, né, desses sintomas de doença numa lavoura de milho no ano passado, que trouxeram para mim.
Então, a podridão bacteriana do pomo, né, tem esse agente etiológico e que também, né, além do broto, vocês vão encontrar tombamento em planta adulta, né? E isso associado a um grande regime de chuva, acúmulo de água e uma condição do triângulo das relações que está favorecendo a incidência da podridão do pomo. Aqui é a última, né, das doenças que eu falei para vocês, considerada uma doença secundária para o milho, o Acidovox aveia, focando essas manchas, essas estrias queimadas, né, na folha, né? Eu não confundi isso com aquelas lesões mecânicas, né? Então, vocês vão ver que essa necrose ao redor do tecido é a característica de Acidovorax, e essas lesões em formato de faixas, né? Por uma relação botânica, né, para a cultura, vocês vão ter esse sintomatologia. Então, a Pantoia Stewart, a subespécie Stewart, eu adicionei uma doença mais no milho. Vocês vão ter essa seca de plantas. Aqui, o fluxo bacteriano feito com essa bactéria. E olha que interessante, né? Uma bactéria que não tem no Brasil, mas que é transmitida por esse besouro, né? Ketocnema folicular. Então, a epidemiologia dessa murcha bacteriana de Stewart, ela ocorre graças à transmissão dessa bactéria por esse besourinho, né, por essa joaninha, que vai provocar esse sintoma tanto na folha quanto de seca, tombamento, né, repentino, né, na cultura. Aqui ainda sobre a murcha bacteriana de Stewart, reparem que na galeria provocada pelo estádio larval desse inseto, chamado de Ketocnema folicular, né? E aqui a cavidade, né, interna, que provoca uma infecção sistêmica de Pantoia Stewart. Tá? Lembrem de, para milho, né, eu não coloquei lá na lista, né, mas tem a Pantoia, porque acho que eu deixei o nome, o termo Pantoia, para falar do complexo de doenças fúngicas, né? A mancha branca, atualmente, né, no passado, era mancha branca ou mancha de Creutzfeldt. Ela era atribuída como uma doença fúngica. Assim como tem essas particularidades que eu falei, com relação a esses três agentes, 2 procariotos e um vírus transmitido para o milho, né, seria esse complexo. No milho também tem a questão de um complexo, né, envolvendo vários gêneros de fungos e uma bactéria, que é a Pantoia ananatis, que atualmente foi responsável, foi detectada como sendo a bactéria que inicialmente é a porta de entrada, inicialmente provoca a mancha branca, e depois, nessa mancha branca, outros fungos vão se desenvolver, dentre eles a Feosfera maídes, que no passado a gente sempre chamava de mancha de Feosfera. Acho que está mais à frente essa doença, quando fala de doenças fúngicas, acho que ela junto, são os 3 agentes que provocam aquela sintomatologia. Então, essa é uma doença que não tem no Brasil. A mancha bacteriana de Rocos, causada por Pseudomonas syringae, Patovaris syringae. Então, o material que você exporta, a semente que você exporta de outros locais, vocês podem estar introduzindo a mancha bacteriana de Rocos com as sementes. E aqui a sintomatologia dessa bacteriose em milho. A Xanthomonas campestris patoazea, né, então ela tem um aspecto mais marrom avermelhado, com lesões bastante em faixas bastante alongadas, né, bastante estriadas, né, e também uma doença uma doença bacteriana do milho, que no Brasil, né, se tem incidência. Aqui a estria bacteriana, né, aqui um relato de IAPAR em 2018, né, quem quiser ver as informações tem no QR Code. Xanthomonas vasícula vasculorum, né, outra espécie que eu procurei fora, né, aquelas 4 bacteriosas que eu coloquei são as que ditas, né, pelo manual, mas outras bacteriosas que eu estou apresentando para vocês que também existem. Essa, né, relatada no Brasil. Aqui é a murcha bacteriana de Goss, causada por Clavibacter michiganensis, né, subespécies nebrasquenses, né, no Brasil.
escurecimento, né, descoloração vascular causada por essa bactéria, e aqui a seca, a murcha, né, sintoma de seca e murcha na cultura provocada por essa bactéria. Aqui ainda, né, a murcha e mancha bacteriana de Gauss. Então, olha o sintoma drástico, né, nas folhas, em que vocês também, né, a podridão, né, interna e do tecido provocada por essa bactéria. Aqui a murcha bacteriana, todos os exemplos de doenças bacterianas, né, Clavibacter michiganensis, subespécies nebrasquenses. Lembra um pouco a gente vai ver mais à frente, a mitosporiose do mundo. E aqui de Dickea, né, podridão bacteriana do pomo, também um outro tipo de espécie de bactéria, e aqui há aspecto da cultura, né, se desenvolvendo da bactéria, e aqui a sintomatologia na região do colo, uma bactéria do colo, que, se é no colo, a planta, com certeza, vai sofrer, vai apresentar sintomas de tombamento em planta adulta decorrente dessa bactéria. E aí, é isso que eu queria chegar a falar para vocês, para na próxima aula a gente deixar para falar somente sobre doenças fúngicas da cultura do milho. E aí, nas doenças, eu gosto muito das doenças do milho, as doenças fúngicas principalmente,